Vestido azul marinho ainda guardava o cheiro do armário. Eu o havia comprado para a formatura de Marcelo, e, naquela noite, achei que nenhuma roupa representaria melhor tudo o que havíamos vencido. Cheguei à inauguração da clínica com uma caixa de madeira contra o peito. Dentro estava o relógio de Antônio, meu marido. Eu queria entregá-lo antes do discurso, como se o pai também pudesse estar presente. Na entrada, carros importados paravam diante de um tapete claro. Médicos e empresários eram recebidos com taças de espumante. Acima das portas de vidro, letreiro brilhava. Clínica Ferreira. Medicina e excelência. Eu sorri. Durante anos, acordei antes das 4, limpei 2 casas por dia e atravessei Belo Horizonte em 4 ônibus para que aquele nome estivesse numa placa. Dei 2 passos. Renata apareceu na minha frente. Ela olhou para meu vestido e depois para a caixa. A senhora trouxe isso agora? Uma lembrança do pai do Marcelo. Quero entregar antes de ele falar. Marcelo se aproximou. Esperei que me abraçasse. Em vez disso, olhou para os convidados e baixou a voz. Mãe, hoje tem muita gente importante aqui. Eu sei, meu filho. Por isso coloquei o vestido da sua formatura. Ela evitou meus olhos. A entrada dos fornecedores é pelo corredor lateral. Sei que tivesse ouvido errado, mas eu não sou fornecedora, Marcelo. Sou sua mãe. Ele respirou fundo. Não faça uma cena. Entre pela porta de serviço. Depois eu encontro a senhora lá dentro. Uma recepcionista se aproximou. A senhora é da limpeza? Olhei para Marcelo. Eu viu e não a corrigiu. A caixa já pesou em minhas mãos. Nem dentro dela estava o relógio do homem que morreu acreditando que o filho cuidaria de mim quando eu envelhecesse. Apertei a madeira contra o peito e caminhei para o corredor lateral, perto das lixeiras. Meu filho acreditava que aquela clínica era dele. Aquela noite, ele ainda não sabia que o prédio continuava registrado no meu nome. E que dentro da minha bolsa havia um documento capaz de mudar quem entraria pela porta principal. E quem teria de sair. 3 semanas antes da inauguração, minha vida ainda seguia o mesmo ritmo de sempre. Eu morava numa casa simples em Contagem, com 2 quartos, cortinas que eu mesma havia costurado e móveis que já tinham passado por mais de uma mudança. Na estante da sala, fotografia de Antônio ficava ao lado de uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Todas as manhãs, eu acordava antes das 5. Passava café no coador de pano, colocava arroz, feijão e ovo numa marmita e saía ainda no escuro. Pegava 2 ônibus até a casa de Dona Helena, onde trabalhava havia quase 10 anos. Mesmo depois de Marcelo se formar, eu não parei. Ele sempre dizia que médico recém-formado gastava muito, que montar clínica era caro e que os primeiros anos seriam os mais difíceis. Aguenta mais um pouco, mãe. Depois a senhora descansa. Acreditava. Aos domingos, preparava frango, com quiabo, ango e pudim de leite. Deixava a mesa posta para Marcelo, Renata e Luísa. Quase sempre o telefone tocava pouco antes do almoço. Mãe, surgiu uma reunião. De novo? É por causa da clínica. A senhora sabe como é. Eu dizia que entendia e guardava a comida em potes. Luísa era a única que aparecia com frequência. Entrava sem cerimônia, tirava os sapatos na porta e ia direto para a cozinha. Vó, por que a senhora ainda trabalha tanto? Porque seu pai está construindo uma vida bonita. Ela me observava mexendo o ango. Mas quem está construindo é você. Eu ri, achando graça da esperteza dela. Não percebi o peso daquela frase. Numa tarde, Luísa me ajudou a arrumar uma gaveta antiga. Debaixo de toalhas de mesa, encontrou uma lata de biscoitos enferrujada. O que tem aqui? Papéis velhos. Ela abriu. Dentro havia dezenas de comprovantes bancários, recibos de mensalidades, pagamentos de livros e transferências. Todos tinham o mesmo nome. Marcelo Ferreira. Luísa foi separando os papéis por data. Vó, isso começou antes da faculdade. Sentei-me ao lado dela. Aqueles depósitos contavam uma história que meu filho já não mencionava. Mensalidades atrasadas, curso preparatório.
aluguel de quarto, valeco, estetoscópio. Depois, reforma da clínica. Luísa pegou um recibo maior. Esse valor foi para quê? Reconheci a data. O dinheiro da venda do único lote que Antônio e eu havíamos comprado para construir uma casa melhor na aposentadoria. Fechei a lata devagar. O sonho do seu pai. Naquela época, ainda acreditava que todos aqueles comprovantes eram apenas lembranças de uma mãe ajudando o filho. Não sabia que, muito em breve, eles seriam a prova de que a história da Clínica Ferreira havia começado muito antes de Marcelo vestir um jaleco, quando Marcelo decidiu prestar vestibular para a medicina. Antônio e eu já sabíamos que o sonho seria maior do que o nosso bolso. O marido trabalhava como motorista de ônibus. Fazia faxina 3 vezes por semana e completava a renda, lavando roupa para 2 famílias do bairro. Mesmo assim, nunca deixamos faltar caderno, uniforme ou passagem. Marcelo sempre foi um bom aluno. Passava horas estudando na mesa da cozinha, com livros emprestados e uma garrafa de café ao lado. Quando não conseguiu vaga numa universidade pública, voltou para casa com os olhos vermelhos. Acabou, mãe. Faculdade particular é impossível. Sentei-me ao lado dele. Impossível é desistir sem tentar. Conseguimos uma bolsa parcial, mas ainda faltava quase metade da mensalidade. Foi então que comecei a trabalhar de manhã na casa de Dona Estela e, à tarde, apartamento no bairro de Lourdes. Durante 6 anos, limpei 2 casas por dia. Saía antes do amanhecer e voltava depois das 9 da noite. Muitas vezes, comia pão com café dentro do ônibus para não perder a condução seguinte. Meus pés inchavam, minhas costas ardiam, se eu repetia para mim mesma. Só mais um semestre. Antônio começou a se preocupar. Cida, você vai adoecer antes de ver esse menino formado. Eu descanso quando ele vestir o jaleco. Ele balançava a cabeça, mas também fazia hora extra sempre que podia. Então Antônio sofreu um infarto. Tudo rápido demais. Num dia ele reclamou de um aperto no peito. No outro, eu estava escolhendo a camisa com que ele seria enterrado. Marcelo ainda tinha mensalidades atrasadas. Usei parte da indenização para pagá-las. Vendi o lote que Antônio e eu havíamos comprado para construir uma casa melhor na aposentadoria. No dia da formatura, Marcelo subiu ao palco e recebeu o diploma. Quando me viu na plateia, chorou. Depois me abraçou diante de todos. Um dia eu vou devolver tudo o que a senhora fez por mim. Eu acreditei. Anos mais tarde, quando anunciou que queria abrir uma clínica, entreguei minhas últimas economias. Mãe, vai ser o nosso patrimônio. Não precisa ser meu, Marcelo. Basta ser seu. Estela ouviu essa conversa quando eu trabalhava em sua casa. Ela me viu esfregando o chão com uma das mãos apoiada na lombar. Até quando você vai se colocar por último, Cida? Mãe não fica por último. Mãe fica onde o filho precisa. Ela me olhou com tristeza. Amor sem limite pode ensinar os outros a não respeitarem limite nenhum. Pouco antes de morrer, Dona Estela chamou um advogado até sua casa. Achei que fosse apenas uma questão de saúde. Mas ela pediu que eu assinasse um documento ligado a um imóvel comercial no centro de Belo Horizonte. Mesmo prédio onde, anos depois, Marcelo abriria sua clínica. Depois que Marcelo se casou com Renata, as mudanças começaram devagar. No início, ela era educada comigo. Chamava-me de Dona Cida, elogiava meu frango com quiabo e dizia que admirava tudo o que eu havia feito pelo filho. Mas, com o tempo, passou a corrigir minhas roupas, meu jeito de falar e até as histórias que eu contava. Certa noite, durante um jantar com alguns médicos, reconheci uma das convidadas. Eu conheci sua mãe quando trabalhava no apartamento dela. Comentei que se era pequena e vivia escondendo o brinquedo debaixo do sofá. A médica riu. Renata não. Pouco depois, chamou-me até a cozinha. Dona Cida, se mantido nas reuniões da clínica, talvez seja melhor não falar sobre os lugares onde a senhora trabalhou. Por quê? Ela fechou a porta. Algumas pessoas podem interpretar errado.
Interpretar o quê? Trabalho nunca foi vergonha. Renata respirou fundo. Para a senhora, talvez não. Mas Marcelo está construindo uma imagem. Olhei para meu filho, sentado à mesa. Ele havia escutado. Mesmo assim, continuou cortando a carne, como se a conversa não tivesse nada a ver com ele. Dias depois, Marcelo apareceu em minha casa com uma procuração, só para resolver a documentação da clínica na prefeitura. O texto tinha várias páginas e palavras que eu não entendia. Posso levar para alguém olhar? Ele demonstrou irritação. Mãe, eu sou seu filho. A senhora precisa confiar em mim. Eu confio. Quero saber o que estou assinando. Por precaução, levei o documento ao mesmo cartório onde Dona Estela costumava resolver suas coisas. Tabelião leu com atenção e apontou para um trecho. A senhora sabe que isto permite vender, hipotecar ou transferir o imóvel? Senti o coração apertar. Voltei para casa e telefonei para Marcelo. Você disse que era só para a prefeitura. E é. Então por que fala em negociar o prédio? A voz dele ficou fria. A senhora não entende de negócios. Talvez não. Entendo quando alguém esconde informação. Está desconfiando do próprio filho por causa de uma funcionária de cartório. Desliguei sem assinar. Aquela noite, fiquei olhando a cópia do documento sobre a mesa. Pela primeira vez, imaginei que Marcelo talvez não quisesse apenas minha ajuda. Talvez quisesse tudo o que eu ainda possuía. Peguei um cartão antigo guardado na gaveta e liguei para Dr. Álvaro, o advogado de Dona Estela. Mencionei o nome da clínica. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: Dona Cida, seu filho sabe que o prédio continua registrado exclusivamente no seu nome? Voltei à inauguração com a pergunta do Dr. Álvaro presa na cabeça. Marcelo sabia, sim, que o prédio estava no meu nome. Contei eu havia permitido que ele usasse o imóvel sem pagar aluguel durante os primeiros anos da clínica. Disse a mim mesma que aquela era apenas mais uma ajuda de mãe. Mesmo assim, quando cheguei diante das portas de vidro, parte de mim ainda esperava ser recebida com carinho. Não fui seguir pelo corredor lateral, como Marcelo havia mandado. A entrada de serviço ficava perto das lixeiras e das caixas de bebidas. Um rapaz descarregava engradados quando me viu aproximar. Pode entrar, senhora. O pessoal da cozinha está chegando por aqui. Agradeci e passei pela porta metálica. Do outro lado havia um corredor estreito, com cheiro de produto de limpeza e comida aquecida. Funcionários corriam de um lado para outro, levando bandejas e toalhas. Uma mulher de uniforme me examinou rapidamente. A senhora é reforço da limpeza? Não, eu sou. Antes que terminasse, colocou um avental em minhas mãos. Então ajuda com as bandejas, por favor. Estamos atrasados. Fiquei parada, segurando o tecido branco. Foi nesse momento que Marcelo apareceu. Senti alívio ao vê-lo. Houve um engano. Eles acham que vim trabalhar. Ele olhou para o relógio. Só por alguns minutos, mãe. Depois a senhora descansa. Demorei a entender. Você vai deixar que pensem isso? Complique a noite mais importante da minha vida. Da sua vida? Marcelo percebeu a pergunta, mas não respondeu. Apenas voltou para o salão. Coloquei o avental. Não porque ele mandou. Coloquei porque passei a vida inteira resolvendo problemas para meu filho, e ainda não sabia como parar. Pouco depois, ouvi o início do discurso. Pela porta entreaberta da cozinha, vi Marcelo no palco, ao lado de Renata e do sogro. Esta clínica só existe graças à família que acreditou no meu potencial. Ele disse. Agradeceu à esposa. Agradeceu aos investidores. Agradeceu ao sogro. Falou dos médicos, dos parceiros e das pessoas que confiaram em seu projeto. Meu nome não foi pronunciado. As 2 casas que limpei por dia desapareceram daquele discurso. O lote vendido desapareceu. A indenização de Antônio desapareceu. Os ônibus, as madrugadas, as mensalidades e as marmitas comidas no caminho também. Luísa entrou na cozinha. Vó, por que você está usando avental? Tirei-o rapidamente.
Eu só estava ajudando. Ela olhou para a porta de serviço e depois para mim. Meu pai mandou você entrar por aqui antes que eu pudesse responder. Uma taça caiu no salão. Renata apareceu na porta. Dona Cida, a senhora pode pegar um pano? Marcelo estava perto o bastante para ouvir. Mais uma vez, não disse nada. Peguei o pano, joelhei-me e limpei o espumante diante dos convidados. Quando me levantei, vi Dr. Álvaro parado na entrada da cozinha, segurando uma pasta escura. Ele olhou para mim, depois para Marcelo no palco. Acho que chegou a hora, disse, em voz baixa, de seu filho descobrir quem é a verdadeira dona desta clínica. Segurei o braço do Dr. Álvaro, antes que ele desse um passo em direção ao salão. Hoje não. Ele me olhou sem esconder a indignação. Dona Cida, seu filho acabou de humilhar a mulher que tornou tudo isso possível. Atrás de nós, os aplausos ainda enchiam a clínica. Marcelo sorria para fotografias, Renata cumprimentava empresários e alguém anunciava a abertura do espumante. Se o senhor falar agora, parecer vingança, respondi. Eu não quero destruir o sonho dele na frente de todo mundo. E quem está protegendo o seu sonho? Mado, não soube responder. Entreguei o avental à supervisora, peguei minha bolsa e saí pela mesma porta metálica por onde havia entrado, lado de fora. Começava uma chuva fina. Caminhei até o ponto de ônibus, com os sapatos molhados e a caixa do relógio de Antônio ainda fechada contra o peito. A cada passo, pensava no dia da formatura, quando Marcelo me abraçou diante de todos e prometeu devolver tudo o que eu havia feito por ele. Naquela noite, ele nem sequer conseguiu dizer que eu era sua mãe. Ouvi passos atrás de mim. Vó, espera. Luísa correu pela calçada sem casaco. Quando me alcançou, segurou minha mão. Volte para a festa, meu amor. Eu não quero ficar lá. Seus pais vão procurar você. Ela me conduziu até o banco do ponto. Eu ouvi meu pai falando com a mamãe antes da inauguração. Meu coração apertou. O que eles disseram? Luísa hesitou. Que você não podia aparecer nas fotos principais porque parecia uma funcionária. Abaixei a cabeça. Durante toda a minha vida, nunca senti vergonha de limpar a casa dos outros. O que doeu foi descobrir que meu filho tinha vergonha das mãos que pagaram seus livros. As lágrimas começaram a cair sem que eu conseguisse impedir. Eu trabalhei a vida inteira, Luísa. Nunca me escondi de ninguém. Mas hoje seu pai tentou me esconder. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Meu telefone tocou, era Marcelo. Por um instante, pensei que ligava para pedir desculpas. Mãe, onde a senhora está? No ponto de ônibus. A senhora levou aquela pasta de documentos. Fechei os olhos. Ele não queria saber se eu estava bem. Por quê? Os investidores precisam de uma assinatura. Volte aqui e assine sem criar outro problema. Desliguei. O telefone tocou mais 3 vezes. Pela primeira vez em quase 40 anos. Atendi meu filho. Quando cheguei em casa, Dr. Álvaro já me esperava. Colocou uma pasta escura sobre a mesa. Dentro dela, havia uma cópia da procuração que Marcelo tentara me fazer assinar. No canto de uma das páginas, reconheci a letra de Renata. Depois da transferência, o imóvel poderá ser usado como garantia. Senti um frio no peito. Marcelo não queria apenas administrar a clínica. Pretendia transferir o prédio para o próprio controle e usá-lo para financiar uma segunda unidade. Se o negócio desse errado, perderia o imóvel que Dona Estela havia deixado para mim. Naquela noite, entendi que a porta de serviço não tinha sido a maior humilhação. Enquanto me escondia dos convidados, meu filho tentava tomar o único patrimônio que ainda estava em meu nome. Na manhã seguinte, sentei-me diante da mesa do Dr. Álvaro, com a procuração aberta entre nós. Preciso entender tudo, eu disse, sem esconder nada para me poupar. Ele assentiu. Estela havia comprado aquele imóvel muitos anos antes, quando a região ainda não era valorizada. Depois que adoeceu, parentes começaram a aparecer com frequência. Não para perguntar sobre seus remédios ou sua solidão, mas para saber quanto ela possuía. Continuava indo à casa dela todos os dias.
Preparava o almoço, acompanhava as consultas, separava os comprimidos e, às vezes, apenas me sentava ao lado de sua cama para ouvir as mesmas histórias. A senhora cuidou dela quando ninguém mais quis cuidar, disse o advogado. O testamento deixava para mim o prédio comercial, uma pequena reserva para sua manutenção e os móveis antigos da casa. O inventário havia sido concluído corretamente. O imóvel da Clínica Ferreira estava registrado no nome de Maria Aparecida Ferreira, no meu nome. Marcelo sabe disso? Perguntei. Dr. Álvaro retirou outro documento da pasta. Sabe. Ele assinou este contrato há quase 5 anos. Reconheci minha assinatura no final da página. Na época, permiti que meu filho ocupasse o prédio sem pagar aluguel. Queria que ele começasse sem o peso de uma despesa tão alta. O contrato gratuito termina em 3 meses, explicou o advogado. Seu filho sabe que, depois disso, precisaria negociar uma renovação com a senhora. Então foi por isso que pediu a procuração. Sim, aqueles poderes. Ele poderia transferir, hipotecar ou vender o imóvel sem sua presença. Dr. Álvaro mostrou uma apresentação preparada por Renata para os investidores. O prédio aparecia como garantia para um empréstimo que financiaria uma segunda unidade. Se o projeto não funcionasse, o banco poderia tomar tudo, ele disse. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Posso mandar que saiam de lá? Quando o contrato terminar, pensei nos recepcionistas, enfermeiros, faxineiras e pacientes. Muitos não tinham culpa do que Marcelo havia feito. E os funcionários? A clínica pode fechar ou mudar de endereço. Balancei a cabeça. Não quero destruir o trabalho de pessoas inocentes. Quero impedir que meu filho continue usando meu amor como se fosse um documento em branco. Dr. Álvaro me observou com atenção. Então precisaremos estabelecer condições. Antes de começarmos, ele abriu uma gaveta e retirou um envelope lacrado. A letra de Dona Estela estava na frente. Ela pediu que eu entregasse isto somente quando a senhora precisasse defender a própria dignidade. Abri o envelope com cuidado. A primeira frase dizia: Cida, quando alguém usar seu amor para fazer você se sentir pequena, mostre esta carta diante de toda a família. Continuei lendo. Dona Estela escreveu que nunca me enxergou apenas como empregada. Disse que eu havia sido a filha que seus parentes escolheram não ser no fim. Deixou um aviso. Permita que ninguém transforme sua bondade em submissão. Patrimônio pode ser dividido. Dignidade não. Dobrei a carta lentamente. Aquela manhã, saí do escritório sem desejo de vingança, mas também sem vontade de continuar protegendo Marcelo das consequências. Primeira vez, eu não perguntaria o que meu filho precisava. Amido, eu perguntaria o que ainda precisava fazer para não desaparecer dentro da história que ajudei a construir. Dr. Álvaro marcou a reunião para a tarde seguinte. Marcelo e Renata chegaram 15 minutos atrasados. Ele entrou falando ao telefone, sem me cumprimentar. Ela colocou a bolsa sobre a cadeira e olhou para mim, como quem já esperava mais um problema. Espero que isso seja rápido, Renata disse. Temos investidores aguardando uma resposta. Marcelo sentou-se à minha frente. Mãe, a senhora está exagerando por causa de uma porta diferente. Olhei para ele. Para você foi uma porta. Para mim, com 30 anos sendo empurrados para fora da sua vida. Ele desviou os olhos. Renata abriu uma pasta. Vamos separar emoção de negócios. Dr. Álvaro concordou. Ótima ideia. Então colocou a escritura sobre a mesa. Prédio, onde funciona a Clínica Ferreira, pertence integralmente à senhora Maria Aparecida Ferreira. Marcelo ficou imóvel. Renata pegou o documento e leu rapidamente. Isso não pode estar certo. O imóvel foi cedido à clínica. Cedido para uso temporário, explicou o advogado. Nunca transferido, Marcelo olhou para mim. A senhora disse que o prédio era meu. Disse que você poderia trabalhar nele sem pagar aluguel. É a mesma coisa. Não, Marcelo. Não é. Renata tentou manter a voz firme.
Meu pai financiou grande parte da estrutura. Dr. Álvaro abriu outra pasta. Ali estavam os comprovantes da venda do meu lote, parte da indenização de Antônio, os depósitos feitos durante a faculdade e o pagamento inicial da reforma. Por um ano, por ano. Sacrifício por sacrifício. Depois, ele colocou o contrato que Marcelo havia assinado 5 anos antes. Meu filho reconheceu a própria assinatura. Prazo termina em 3 meses, disse o advogado. A renovação depende exclusivamente da proprietária. O silêncio ficou pesado. Dr. Álvaro. Então abriu o testamento de Dona Estela. Deixo este imóvel a Maria Aparecida Ferreira, que me serviu não como empregada, mas como filha, quando aqueles que carregavam meu sobrenome escolheram me abandonar. Senti meus olhos se encherem. Renata cruzou os braços. Que isso ainda não muda o fato de que a clínica é um negócio da família. Qual família? Perguntei. A que me mandou entrar pela cozinha. Marcelo apertou as mãos. Eu ia contar tudo depois. Contar o quê? Que queria usar meu prédio como garantia sem me explicar? Ele não respondeu. De momento, a porta se abriu. Luísa entrou acompanhada pela irmã de Renata. A menina olhou para os documentos, depois para o pai. Verdade que a clínica é da vovó? Marcelo abaixou a cabeça. Dr. Álvaro colocou um novo contrato sobre a mesa. A Cida precisa decidir agora se renovará o uso do imóvel ou exigirá sua devolução em 90 dias. Todos olharam para mim. Abri a bolsa e retirei a pequena caixa de madeira que carreguei na inauguração. Coloquei-a diante de Marcelo. Antes de eu decidir, você vai ouvir o que seu pai diria se ainda estivesse vivo. Abri a caixa. O relógio de Antônio ainda brilhava sob a luz do escritório. Retirei o relógio da caixa e o coloquei diante de Marcelo. A pulseira de couro estava gasta. O vidro tinha um pequeno risco no canto. Antônio o comprara no ano em que nosso filho nasceu e o usou durante quase toda a vida. Seu pai dizia que um homem precisava olhar para o tempo sem esquecer de onde veio. Falei. Virei o relógio. No verso havia uma frase gravada, para lembrar que todo tempo deve honrar suas raízes. Marcelo passou o dedo sobre as palavras. Seu rosto perdeu a dureza. Me lembro desse relógio. Então também deveria se lembrar do homem que o usava. Contei que Antônio fazia hora extra quando faltava dinheiro para os livros. Do que ele dirigia com dor nas costas e chegava em casa perguntando se Marcelo havia comido. Que morreu acreditando que o filho cuidaria de mim quando eu envelhecesse. Marcelo respirou fundo. Eu nunca quis machucar a senhora. Você não quis olhar. Às vezes, é assim que a gente machuca mais. Renata se inclinou sobre a mesa. Tudo isso é muito triste. Clínica não pode parar por causa de questões familiares. Olhei para ela. A clínica não vai parar. Você também não vai continuar como se eu fosse invisível. Dr. Álvaro colocou diante deles um novo contrato. Havia passado a noite pensando nas condições. O uso gratuito termina agora. A clínica vai pagar um aluguel justo. Renata abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Marcelo vai devolver parceladamente parte do dinheiro que investi. Nenhum documento será assinado em meu nome. Nenhum empréstimo poderá usar o prédio como garantia. Marcelo permaneceu em silêncio. Vez por mês, acrescentei, a clínica oferecerá atendimento gratuito a trabalhadoras domésticas e mulheres idosas de baixa renda. Renata balançou a cabeça. Isso não estava no plano. Eu também não estava nas fotografias. Luísa apertou minha mão debaixo da mesa. A história verdadeira da fundação será reconhecida. Concluí. Sem me transformar em heroína. Mas sem apagar quem limpou casas, vendeu patrimônio e sustentou esse sonho. Renata se levantou. Isso vai destruir nossa imagem. Não. O que destrói uma imagem é a mentira. A verdade apenas mostra o que já estava atrás dela. Marcelo olhou para o relógio, depois para mim. Eu aceito. Sua voz saiu baixa. Eu queria acreditar que aquilo era arrependimento. Mas percebi que ainda havia medo em seu rosto. Medo de perder o prédio,
os investidores e o prestígio. Antes que assinássemos, Dr. Álvaro retirou mais um documento da pasta. Há outro problema. Ele mostrou uma apresentação enviada aos investidores. Nela, Renata afirmava que o imóvel pertencia ao pai dela e seria oferecido como garantia para financiar a expansão da clínica. Reunião final estava marcada para aquela mesma tarde. Se essa negociação continuar, explicou o advogado, alguém terá de confirmar publicamente uma informação falsa. Renata olhou para Marcelo. Precisa contar tudo. Podemos corrigir depois? Meu filho ficou entre nós, com o relógio do pai nas mãos. Naquele momento, precisava escolher. Podia continuar protegendo a aparência que havia construído. Ou admitir, diante das pessoas que mais queria impressionar, a clínica só existia porque a mãe que ele escondeu pela porta de serviço havia colocado tudo o que tinha para abri-la. Reunião com os investidores começou às 4 da tarde. Marcelo entrou na sala acompanhado por mim e pelo Dr. Álvaro. Renata caminhava ao lado dele, repetindo em voz baixa: "Não precisamos expor detalhes pessoais. Basta dizer que houve um ajuste na documentação." Marcelo não respondeu. Sobre a mesa, havia contratos, projeções financeiras e a apresentação que dizia que o prédio pertencia ao pai de Renata. Parede. Uma imagem mostrava a futura segunda unidade da Clínica Ferreira. Um dos investidores sorriu. "Doutor Marcelo, podemos seguir com a garantia do imóvel?" Renata tocou discretamente no braço do marido. "Pense na sua carreira", sussurrou. Marcelo olhou para ela. Depois olhou para mim. Eu não disse nada. Ele segurava o relógio de Antônio dentro do bolso do paletó. Vi quando seus dedos tocaram o tecido, como se procurassem coragem. Então se levantou. "Antes de começarmos, preciso corrigir uma mentira." Renata fechou os olhos. Marcelo explicou que o prédio não pertencia ao sogro. Contou que o imóvel estava registrado em meu nome e que eu havia permitido seu uso gratuitamente por 5 anos. Depois, respirou fundo. "Bem preciso admitir que tentei obter uma procuração ampla da minha mãe sem explicar todas as consequências." A sala ficou em silêncio. Um dos homens fechou a pasta. Outro perguntou: "O senhor pretendia usar um imóvel que não era seu como garantia?" Marcelo baixou a cabeça. "Sim." Renata se levantou. "Isso está sendo colocado de forma injusta. Nós estávamos tentando salvar um projeto importante." Marcelo virou-se para ela. "Minha mãe não destruiu nada. Fui eu que construí sobre uma mentira. Que investidores desistiram da expansão naquele mesmo dia. Outros decidiram permanecer somente depois que Dr. Álvaro apresentou o novo contrato e todas as condições de regularização. O projeto da segunda unidade foi cancelado. Marcelo vendeu o carro importado para pagar as primeiras parcelas do que me devia. Renata se afastou da administração enquanto uma auditoria examinava as contas da clínica. Não foi vingança. Foi consequência. Semanas depois, a nova placa foi instalada na recepção. Clínica Ferreira, fundada sobre o trabalho e o sacrifício de Maria Aparecida e Antônio Ferreira. No primeiro dia do atendimento social, antigas empregadas domésticas formaram uma pequena fila. Uma delas me reconheceu. "A senhora é médica?" "Só ajudei um médico a chegar até aqui." Ela apertou minha mão. "Então a senhora também cuidou de muita gente." Meses depois, Marcelo telefonou. "Mãe, teremos uma homenagem na clínica. Eu gostaria que a senhora fosse." Fiquei em silêncio por alguns segundos, pois perguntei: "E por qual porta eu devo entrar?" Do outro lado da linha, ele demorou a responder. Naquele silêncio, patu, percebi que meu filho finalmente entendia que algumas portas não servem apenas para entrar num prédio. Elas revelam um lugar que alguém ocupa dentro da nossa vida. No dia do meu aniversário, voltei à Clínica Ferreira usando o mesmo vestido azul marinho da inauguração. Desta vez, via tapete para empresários, nem fotógrafos, esperando carros importados.
Havia apenas funcionários, pacientes do atendimento social, algumas mulheres com quem trabalhei durante anos, e minha neta Luísa, segurando um pequeno buquê de margaridas. Marcelo me esperava do lado de fora. Quando me viu, desceu os 2 degraus e abriu pessoalmente a porta principal. A senhora entra por onde deveria ter entrado desde o primeiro dia. E diante dele, a vontade de abraçá-lo ainda existia. Mãe não deixa de amar porque foi ferida, mas eu já havia aprendido que amor e confiança não eram a mesma coisa. Eu posso perdoar você, Marcelo, respondi. Perdão não apaga a responsabilidade. Ele assentiu. Eu sei. E confiança não volta porque alguém chorou ou fez um discurso bonito. Volta quando a pessoa muda, mesmo quando ninguém está olhando. Eu estou tentando. Entrei na recepção. A nova placa permanecia na parede, com meu nome e o de Antônio. Não precisei tocá-la. Saber que nossa história não estava mais escondida já era suficiente. Marcelo pediu que todos se aproximassem. Então colocou em minhas mãos o primeiro comprovante do pagamento da dívida. Durante muito tempo, contei minha história, começando no dia em que entrei na faculdade, disse ele. Mas ela começou muito antes. Começou quando minha mãe acordava às 4 da manhã, limpava a casa de outras pessoas e voltava tarde para pagar meus livros. Olhou para as próprias mãos. Eu tive vergonha da origem que deveria ter me dado orgulho. Ninguém aplaudiu imediatamente, e foi melhor assim. Algumas verdades não precisam de festa. Precisam de silêncio para encontrar lugar dentro da gente. Marcelo me abraçou. Eu aceitei. Não disse que tudo estava resolvido. Algumas feridas fecham devagar e algumas relações precisam ser reconstruídas sem pressa. Luísa veio até mim com uma fotografia. Nós 3 aparecíamos diante da entrada principal. Agora a senhora está no centro da foto. Vó sorri. Não precisava estar no centro, minha filha. Só não merecia ser escondida. Naquela noite, voltei para casa, acendi uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e coloquei ao lado dela uma cópia do testamento de Dona Estela. Agradeci pelo prédio. Agradeci pela coragem de finalmente me defender. Durante muitos anos, pensei que amar um filho significava dar tudo sem pedir nada. Hoje sei que o amor verdadeiro também precisa ensinar respeito. Meu filho me mandou entrar pela porta de serviço. Mas a verdade abriu para mim uma porta que ninguém jamais poderia fechar. Justiça não chegou como vingança. Chegou por meio de documentos guardados, por limites estabelecidos e da decisão de uma mulher que finalmente compreendeu o próprio valor. Que nenhum filho deveria sentir vergonha das mãos que trabalharam para colocá-lo de pé. Que nenhum sacrifício feito com amor permanece escondido para sempre. Algumas pessoas só enxergam a grandeza de uma mãe quando descobrem tudo o que ela poderia tirar delas. Eu só queria que Marcelo tivesse reconhecido minha importância antes de saber que o prédio era meu. Mas aprendi algo ainda mais importante. Quem ama não precisa aceitar humilhação para continuar pertencendo a uma família. E você conseguiria perdoar um filho que escondeu sua própria mãe pela entrada de serviço? Batido, ou existem feridas que mudam para sempre a forma como uma família se enxerga?